Leylin, sem cerimônias, começou a procurar no grande armazém de recursos como os menores e mais valiosos itens, todos desaparecendo em suas vestes. O roedor que o seguia aproveitou a alta posição de Leylin e conseguiu obter alguns itens valiosos. Uma vez que ele estava satisfeito com o seu saque, Leylin voltou para a porta e falou com o resto dos reis magos que estavam esperando ansiosamente. O resto é todo seu. Muito obrigado a Lord Bland Rogue. Depois que o presente dos magos se curvou para Leylin, eles aplaudiram quando eles impacientemente entraram no armazém, saqueando como queriam. Que pena! Se eu tivesse algum artefato mágico que pudesse armazenar itens em outra dimensão espacial, você não receberia nada daqui. Observando o grande armazém ser devastado, um sentimento de pena o superou. Mesmo que ele não pudesse usar essas coisas, elas poderiam ser trocadas por cristais mágicos e coisas do tipo. No entanto, o tempo foi curto e ele não podia manter muitos itens em seu corpo, então eles puderam se beneficiar disso. Roedor! Venha aqui! Leylin falou indiferentemente. Meu senhor, o que posso fazer por você? Ao testemunhar as conquistas de batalha de Leylin, este mago, roedor, já estava totalmente impressionado com Leylin e estava até pronto para vender seu corpo a ele. Você é especialista em detecção, certo? Lembro-me da última vez em que estávamos examinando a entrada do avião secreto. Você foi o primeiro a descobrir isso. Leylin falou com naturalidade, mas pelo brilho agudo em seus olhos, parecia que ele já tinha visto através do ser inteiro de Roden. É apenas um efeito do feitiço de metamorfose. O coração do roedor gelou enquanto sorria secamente. Boa! Encontre-me a localização atual desse cheiro. Leylin ergueu o dedo indicador e os fios de negrume foram emitidos e transformados em pequenas e finas piteiras negras. Eles rapidamente apareceram antes do roedor e morderam seu nariz. Ah! O roedor soltou um grito triste, mas a dor intensa que ele estava esperando não registrou. Em vez disso, o cheiro de um mago havia viajado em sua mente. É ele! Traga-me para ele! A voz de Leylin era muito calma e era impossível dizer se ele estava agitado ou alegre. No entanto, esta situação evidentemente irritou Roden ainda mais. Sim. Sim, meu senhor, vou trazê-lo até lá agora. Roedor deitado no chão, nariz direito no chão enquanto ele cheirava forte. Depois de alguns minutos, ele confirmou uma direção. Está aqui. Por favor, siga-me, meu senhor. Escondido sob a máscara vermelha, Leylin riu levemente. O que ele havia dado a Roden era o cheiro de Pierre, que estava encarregado do centro de troca de pontos de mérito. Como o primeiro mago a ser explorado por Leylin, seu perfume havia sido guardado para propósitos futuros. Mas pelo que ele ouvirá de Pierre, o que ele havia saqueado não era o armazém principal. O real era algo que até Pierre não tinha autoridade para trazer outros. Esta foi uma oportunidade difícil de conseguir. Leylin percebeu que os itens naquele depósito principal eram definitivamente itens de primeira qualidade ou ingredientes que o Four Seasons Garden encontrara no plano secreto do Eternal River Plains. Se ele conseguisse obter tudo isso, provavelmente seria o suficiente para ele avançar para uma classificação de 2 magus e até mesmo acima disso. Com esse pensamento, sua respiração começou a silenciar em silêncio. O grande magus parecido com um roedor não tinha nenhum talento real em termos de habilidade de luta, mas era sua habilidade em detectar um oponente pelo qual Thousand Meddling Hands exigia sua perícia. Leylin seguiu esse grande roedor e contornou várias passagens secretas. Houve, é claro, vários alarmes e armadilhas mágicas, mas todos foram destruídos por Leylin. A principal função dessas armadilhas era alertar os magos da luz dos intrusos e convocar um grande número de magos do Jardim das Quatro Estações. À medida que avançavam, até Reynold se assustaria em ação. Com uma classificação de 2 magus como ele por perto, as coisas estavam tão seguras quanto poderiam ser. Mas a situação agora era diferente. A sede do Four Seasons Garden no avião secreto estava agora em um estado de confusão e caos. Reynold, o segundo magus no comando, tinha sido atraído por um mago de 2 magus de Thousand Meddling Hands. Numa situação em que as forças principais se foram, apenas algumas armadilhas e feitiços foram apenas uma piada para Leylin. Estava aqui. Meu senhor,
se meus sentidos não me falharem, o dono do centro está dentro desta passagem. Depois de passar por um labirinto cheio de armadilhas e cruzamentos, o grande roedor apontou para uma passagem verde no lado oposto e declarou com confiança. Esta passagem parecia extremamente estreita, a ponto de apenas uma pessoa poder atravessar de cada vez. Dentro da passagem, havia inúmeras videiras que se entrelaçavam para criar uma parede verde, e havia até poderosas ondas de energia emitindo a partir dela. A aura que emitia era vagamente familiar e era algo que Leyline não havia sentido há muito tempo, que pertencia a Reynolds, o posto 2 do Magus. Não pode estar errado. Este é o lugar. Leyline inspecionou a formação da magia de restrição, seu batimento cardíaco acelerando. Como encarregado do centro de troca de pontos de mérito, Pierre definitivamente voltaria ao armazém principal e o supervisionaria. Como este local era mantido em um local secreto e tinha um grande número de formações de defesa, era muito mais seguro em comparação com o lado de fora, onde o perigo espreitava em cada esquina. Por isso, Leyline tinha 80% de certeza de que ele escolhera se esconder aqui. Leyline tinha conseguido Roden para encontrar seu perfume e estava apostando nisso acontecendo. Agora, com a aparição de Reynolds, um Magus Rank 2, formações de magia defensiva, confirmou sua conjectura. Mesmo que não fosse o armazém principal, certamente haveria coisas valiosas se um Rank 2 Magus tivesse tentado impedir que outros entrassem ali. Com um mongo assobio, suas mãos ficaram vermelhas e ele ativou todo o poder de Crimson Palm. Enormes garras vermelho-sangue levavam chamas carmesim sobre ele enquanto atingiam a parede de trepadeiras. Asterisco Rumble. Imensas ondas de energia dispararam em todas as direções, e a passagem tremeu um pouco, pedras e poeira caindo do teto. Depois que a poeira baixou, o mago parecido com um roedor que estava escondido atrás de Leyline viu um buraco que era tão grande quanto uma bola de basquete acima da entrada na parede. Este buraco era escuro como o breu, com traços de chamas carmesim queimando e se estendendo por dentro. Crash! A luz verde piscou e a entrada pareceu ganhar vida, inumeráveis gavinhas se contorcendo e preenchendo o buraco. Raios de luz verde eram emitidos das vinhas e eles estavam entrelaçados, verdes e misturados à direita antes de morrerem. A formação de defesa criada por um Magus de nível 2 não é de fato simples. Leyline suspirou em admiração, sem nenhum sinal de desapontamento em seus olhos. Crimson Palm foi apenas um dos feitiços que ele usou para esconder sua identidade. Definitivamente não era representativo do que ele era capaz de fazer. A corrente dele já havia se aproximado do reino de um Magus de nível 2. Mesmo que ele conhecesse havia uma grande chance dele escapar. Uma formação criada por um mero posto de Magus, naturalmente, não era algo com que ele se preocupasse. Aí lasca! Eles foram registrados? Sob a máscara, uma pitada de azul brilhou em seus olhos enquanto ele perguntava interiormente. Registrou 89% das informações sobre a formação de magias. Atualmente simulando experimentos e calculando seu ponto fraco. O AI-chip entonou lealmente e apresentou alguns pontos em que a quantidade de energia presente era mais escassa. Normalmente, quando uma formação de defesa não era ativada, era difícil para o AI-chip para obter esses dados específicos. No entanto, através do ataque de Leyline usando o Crimson Palm, a formação começou a operar e exibiu todos os tipos de ondas de energia que o AI-chip escaneado e reunido em detalhes. Foi assim que conseguiu enxergar e verificar seu ponto fraco. Então é isso. Leyline olhou atentamente para o diagrama, apontando os lugares onde os sinais de energia eram mais fracos, e os raios vermelhos foram produzidos de suas mãos mais uma vez. Crimson Palm. As gigantes garras vermelho-sangue atacaram novamente. Afiadas, grandes aparições flamejantes atingem a entrada entre as videiras, 3 centímetros abaixo do centro da porta. Asterisco Bang. Asterisco a entrada começou a tremer ferozmente, e um grande número de videiras dedicou suas energias a consertar o dano causado. Os braços de Leyline não pararam de se mover quando as garras vermelhas foram usadas novamente, atingindo algumas áreas da porta. Asterisco Ranger. Criat. Asterisco a porta não suportava o abuso e até as veias começaram a diminuir os movimentos. Agora. A luz vermelho-sangue brilhou nos olhos dele.
Asterisco rumble. Asterisco as áreas na porta que tinham sido atingidas começaram a queimar ferozmente com chamas carmesim, formando linhas retas e convergentes. Asterisco vem. Asterisco uma enorme bola de fogo carmesim apareceu e, com uma frequência específica, bombardeou o meio da entrada. Asterisco TSSSSS. Asterisco como se alguém tivesse rasgado incontáveis pedaços de pergaminho, a entrada verdejante desmoronou em pedaços. O verde original e saudável se transformou em um amarelo murcho como se sua força vital fosse drenada à medida que cada peça caísse no chão. Asterisco caixa. Asterisco a entrada inteira estava quebrada. Os passos de Leyline não pararam e ele imediatamente entrou. Depois dele estava o mago roedor, que parecia estar lutando com sua decisão de segui-lo. Seu pé subiu várias vezes, mas no final, respirou fundo e deixou este lugar. Você realmente encontrou este lugar? Depois de passar pela passagem, Leyline entrou em um lugar que parecia um pequeno armazém. A primeira coisa que ele viu foi alguém vestido como um avaliador. Ele até usava óculos dourados e estava parado em silêncio. Nesse momento, a expressão no rosto de Pierre era estranha. Ele parecia ter tirado um peso de seus ombros. Ele sorriu. Eu tenho me preocupado sobre como dizer aos meus superiores sobre você invadir o centro de intercâmbio. Acho que não preciso mais me preocupar com isso. Ele então deu a Leyline um olhar profundo. Você deve ser alguém que eu conheço bem, para poder chegar aqui tão rápido. Você poderia me dizer sua identidade real? Leyline não parecia ter nenhuma intenção de deixar Pierre morrer conhecendo seus segredos. Asterisco boom. Asterisco ele ferozmente deu um passo à frente, e partículas de energia escura envolveram ele e Pierre dentro como um nevoeiro, asterisco Sissi. Asterisco a espessa neblina se espalhou, mas não houve o menor som produzido por dentro. Minutos depois, Leyline saiu calmamente e entrou no armazém precioso que pertencia ao Four Seasons Garden.